pizzas enroladas enormes, para dar uma quebrada de clima. E depois de 4 anos, vai ser igual, porque o nome dele subsiste para sempre. O Rei justo, ele é eterno, o reino é eterno. Nossa esperança então não se limita a programas políticos de 4 anos, 4 ridículos anos. A nossa esperança está naquele que é constante e cujo reino é eterno. E no versículo 17 tem mais um aspecto pelo qual nós somos abençoados com esse Rei justo. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. É por meio do Rei justo que nós somos abençoados com redenção. Ele garante a entrada no reino. Da onde tira a redenção? Nele sejam abençoados todos os homens. Nos faz voltar então a Gênesis capítulo 12. Esse reino que o salmista ora, é num contexto em que é a esperança de que ele traga a bênção prometida por meio de Abraão. Essa aliança davídica ela é estabelecida no contexto da aliança abraâmica. A aliança de Davi ela é estabelecida no contexto da aliança com Abraão. E é por meio da aliança feita incondicional com Abraão que nós, gentios, somos inseridos e abençoados. Gênesis capítulo 12. Há quem diga que tudo o que acontece antes de Gênesis 12 nos leva a Gênesis 12. E há quem diga que tudo o que acontece depois de Gênesis 12 é o desenrolar de Gênesis 12. Tamanha a importância da passagem que nós estamos prestes a ler. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você conhece o desenrolar da história redentiva? De que forma que todas as famílias da terra são abençoadas em Abraão? Bom, tudo que acontece antes de Gênesis 12 nos leva a Gênesis 12. Gênesis 3 acontece antes de Gênesis 12. Gênesis 3,15 acontece antes de Gênesis 12. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No mês de janeiro nós fomos lembrados que Gênesis 3,15 é a promessa de que tudo aquilo que o pecado trouxe será revertido pela semente da mulher, que ao longo da história se torna a figura, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio nos trazer redenção. E ao longo desse processo, para fazer com que a semente da mulher nos traga redenção, Deus escolhe um homem, Abraão. E em Abraão ele vai fazer uma grande nação, porque é da semente de Abraão, descendente da mulher, que ele vai abençoar todas as famílias da terra. Nós somos abençoados em Abraão, inseridos pela obra do Senhor Jesus Cristo. Quando o salmista então faz referência de que nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamam bem-aventurado, ele resgata o tema da bênção que nós temos em Abraão, inseridos por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse rei, ele é justo, ele nos abençoa com abundância, ele nos abençoa com constância, e ele nos abençoa com redenção, salvação. Somos inseridos nesse reino por meio do Senhor Jesus Cristo. E a oração desse salmista, desse salmo real, nos aponta para o cumprimento no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Rei justo. Ele veio estabelecer paz na terra. Ele virá trazer constância. Ele virá trazer justiça. Ele virá trazer equidade. Acalma o teu coração, meu irmão, porque a nossa esperança não está no governo, nossa esperança está no Rei Jesus, que traz justiça. Amém. Esses são os valores do reino. E assim que nós olhamos para esse salmo que trazia esperança a uma dinastia de Davi,
e transcende a história de Israel, e agora nós somos abençoados por esse conteúdo, porque Jesus Cristo veio. Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10, nos mostra os dois adventos, as duas vindas do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, humilde, num jumentinho, Ele veio trazer salvação, primeira vinda. Versículo 10, de mar a mar, do rio aos confins da terra, estabelecendo justiça, Ele vai voltar. Amém. Ele nos dá redenção. Nele então somos abençoados, por meio desse Rei justo. O salmista então, aguardando o Rei justo, louva com o coração cheio de esperança. Versículos 18 a 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Versículo 18. Louvamos com os corações cheios de esperança, porque só o Senhor opera prodígios. Só o Senhor opera prodígios. Irmãos, deixa eu fazer uma observação sobre os bastidores da confecção desse sermão. Lemos o texto, ora sobre o texto, pergunta para o texto, chora sobre o texto, lê o que outros escreveram sobre o texto. É mais ou menos assim o processo. Fica agoniado com o texto, fica suando frio quando vocês cantam, e sobe aqui para proclamar a palavra de Deus. E nesse processo de estudar sobre o texto, eu li um comentarista dizendo o seguinte: Salmo 72 é um salmo real, relacionado ao rei, não ao contrário de falso, real, relacionado a rei. De clara referência a Davi e a sua dinastia, mas contrário do que muitos pensam, sem nenhuma referência ao Messias. Quem é esse cara? Judeu. Entendi. Porque esse salmo fala de Jesus Cristo do começo ao fim. Esse salmo fala daquele que só Ele opera prodígio. Ele descreve um rei justo, ele descreve um rei que vai trazer bênçãos, prodígios, e depois ele declara: só Deus faz isso. Esse rei não é uma figura humana, esse rei é divino. E depois ele diz: bendito para sempre o seu glorioso nome, da sua glória se encha toda a terra. A declaração de glória final desse salmo nos aponta de que essa figura de rei, embora tenha uma figura terrena, uma referência terrena, nos aponta para o rei Jesus. O seu nome vai ser conhecido em toda a terra. Amém e amém. O salmista então declara que enquanto ele aguarda esse rei justo, ele louva com os corações cheios de esperança. Em que contexto? No contexto de desigualdade, no contexto de escassez, no contexto de injustiça. Nutrimos nosso coração com a esperança desse rei que virá nos buscar, e louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor com olhos fixos nos valores do reino. O que cabe a nós fazer então? Qual é a nossa realidade? Como que nós nos identificamos com a experiência do salmista? Como que nós, ao olharmos o Salmo 72, dizer sim, existe uma esperança, há um rei justo, há um reino eterno, e daí? Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é que nós sofremos com a injustiça. Você sofre com a injustiça. Você sofre com a injustiça porque você vive num país repleto de corrupção e opressão. Fato. Há uma série de reportagens que se contradizem, há uma mídia que relata parte das informações,
Mas você não precisa ser muito astuto, você não precisa ser muito inteligente para entender que vivemos num país de corrupção. É uma realidade. Nós sofremos com a injustiça, nós sofremos pela necessidade de governantes, líderes justos. É a sua realidade brasileira. Nós sofremos desigualdade. Há desigualdade em nosso país. Dizem os estudiosos que uma das mais brutais de todo esse planeta, marca de um país de terceiro mundo, marca de um país em desenvolvimento, que alguns acreditavam anos atrás que iria decolar, lembra disso? Inúmeras revistas internacionais apostando no Brasil. Decolamos. E já caímos. É isso? Esse é o grande Brasil? Eu não quero ser cínico com relação à nossa nação, mas eu quero que você perceba que a nossa esperança não é essa. Lutemos por um Brasil melhor? Amém? Seja o melhor cidadão que você possa ser, pague os seus tributos, seja o melhor profissional, o melhor estudante, porque você serve um rei justo. Que você serve aquele que virá nos buscar. Amém. E se Deus nos abençoar com um país melhor, vamos gozar disso e usar isso para a glória dele. Amém. Essa é a nossa realidade, a ausência de paz, prosperidade e justiça. Falta hospitais, falta saúde. Alguns de nós, alguns do nosso meio sofrem com isso, têm sido abençoados pela vida de outros irmãos, mas essa é a nossa realidade. A opressão aos necessitados e aflitos, há tráfico de drogas. Não muito distante daqui há uma feira livre de drogas na cidade de São Paulo. Ali perto da Avenida Paulista você é abordado, você quer comprar drogas ao ar livre. Há humoristas que zombam da nossa fé, que pegam aquilo que nos é mais valioso e zombam do Senhor Jesus Cristo, zombam da realidade, das crenças que temos na Palavra de Deus. Os programas de televisão é um convite a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nem preciso entrar em detalhes, mas a televisão é repleta disso. Desde o programa infantil, desde o Bob Esponja, desde o Tom e Jerry, até os programas adultos. Não são adultos, são de impureza. Há violência. Ontem uma cidade no interior de São Paulo, 15 minutos da onde eu cresci, foi apavorada por 30 homens que renderam os 4 bancos da cidade. 50 minutos de São José dos Campos. Não faz muito tempo atrás que nós ficamos acuados com o PCC. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. O cristão não ignora essas coisas, está acima de toda e qualquer ameaça. O cristão sofre essas coisas. Mas não para aqui. O Salmo nos ajuda a reconhecer a realidade em meio à nossa necessidade. Ponto 2. A nossa necessidade é de um rei justo acima de tudo e todos. Acima de tudo e todos. É aquele que promete o fim da desigualdade. É aquele que promete o fim da violência. É aquele que promete que finalmente vai ser feita justiça. Isso é o nosso rei, a nossa realidade. A nossa necessidade é de um rei justo acima de tudo e todos. Qual é então a nossa esperança? Somos abençoados eternamente no plano de redenção do rei justo. A nossa realidade nos informa da nossa necessidade, que nos aponta para a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que há um rei justo que nos abençoou com redenção. O selo, a garantia de que eu vou entrar num reino onde tudo aquilo que me traz agonia não vai estar presente. Em que enfim Ele vai enxugar todas as lágrimas. Não vai haver mais sofrimento. Essa é a nossa esperança. Qual é então a nossa reação? Louvar o rei justo que virá nos buscar. E até lá,
viver os seus valores. A reação do cristão que entende a sua realidade, que confessa a sua necessidade, que coloca a sua esperança nesse Rei justo, que veio e voltará, é de louvar o Rei justo. Não estamos imunes ao sofrimento, não somos cínicos com relação à nossa realidade, mas temos os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, onde finalmente tudo aquilo que nos incomoda terá fim, e tudo aquilo que a nossa alma anseia vai se concretizar. Na sua primeira vinda, então, o Senhor Jesus Cristo garantiu a entrada no reino. Ele inaugura esse reino, o reino dos céus. Na sua primeira vinda, ele prega os valores do reino. Abra comigo Mateus capítulo 5, versículos 3 em diante. Jesus Cristo nos dá os valores do reino, o reino inaugurado, ainda não consumado, mas inaugurado. Quando é que é esse reino, Senhor Jesus Cristo? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vem, Senhor Jesus. Olha a nossa necessidade, atenta para a nossa desigualdade. Veja como nós sofremos com a escassez desse reino onde impera as trevas. Vem, Senhor Jesus Cristo, porque temos fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Nossa agonia. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E quando aguarda a vinda do Rei justo, para por fim a injustiça, o cristão enche seu coração de esperança, louvando o Senhor. Não se esqueça disso, proteja o seu coração contra o cinismo, contra a incredulidade, contra a rebeldia, a ira, como se não houvesse um Rei justo, a indignação, mais como uma verborreia de tudo que tem no teu coração, ainda não acalmado pelos valores do reino. Senhor, enche então o coração do teu povo com a esperança da tua justiça. Não tarda, nunca falha. Que até a vinda então do justo Rei, sejamos um povo marcado pelo amor. Até a vinda do justo Rei, sejamos marcados pelo amor.